Olá, irmãos, graça e paz, amém? Família com Deus de hoje, Evangelho de Mateus, capítulo 27, versos 45 e 46. A palavra do Senhor nos diz assim: desde a hora sexta houve trevas sobre a terra até a hora nona. E perto da hora nona, exclamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lema sabactani, isto é, Deus meu, por que me desamparaste? Amém, irmãos? Por que me desamparaste? Esse é o tema do nosso Família com Deus de hoje. Por que me desamparaste? Irmãos, a princípio o nosso Família com Deus vai até o verso 50, que é quando Jesus, mais uma vez, faz um clamor, logo depois entrega o seu Espírito. Há muita discussão entre os estudiosos a respeito do significado dessa expressão, dessa frase dita por Jesus na cruz. Obviamente nós não vamos aqui nos ater a isso, mas vamos tentar fazer uma aplicação pastoral. Então, mas para entendermos, perceba que houve trevas por aproximadamente 3 horas. Imagina o tamanho do sofrimento de Jesus, aquele tempo todo que se passou, o quanto, nós não podemos aqui precisar, mas o quanto o Senhor, castigado, torturado, nessa altura, desse tempo, o quanto ele sofria. Eu fico a imaginar o nível de estresse físico, emocional, e se calhar até mesmo espiritual. Mas como disse, há muita discussão e a gente não vai entrar nos detalhes do texto. Mas eu penso que o Senhor, naquele momento de dor, ele revelou naquela cruz toda a sua humanidade, ao contrário do que muitos dizem. Fica claro para mim, fica óbvio, que ali, apesar de estarmos a falar aqui do Filho de Deus, mas é um homem que sofre. E honestamente, eu vou dizer de coração, eu não tenho como provar nada disso, mas eu não acredito que Deus tenha abandonado Jesus. Na verdade, essa citação é uma citação do Salmo 22, verso 1, que apontava, o Salmo de Davi, apontando para Jesus. Mas eu não creio que Deus o tenha abandonado. O que eu creio é que, a exemplo de nós, momentos de extrema angústia, agonia, dor, nós podemos nos sentir assim. E por isso que disse, para mim ali Jesus apenas revelou toda a sua humanidade. E ele se sentiu abandonado. Por quê, irmãos? Porque pai, enquanto pai, jamais abandona o seu filho. Inclusive, esse tem sido o questionamento de alguns para dizer que Deus não foi um bom pai, ao contrário. Eu penso que Deus foi o melhor pai que essa humanidade já conheceu. Porque ele deu o seu único filho por amor aos outros adotivos que ele mesmo criou. Então é um pai que abre mão de um filho, mas para salvar a todos. E a dor de Jesus na cruz, para mim, é a mesma dor do pai. Agora, uma coisa é verdade, naquele momento específico, e Jesus se sentiu abandonado por causa dos nossos pecados. Em 2 Coríntios, capítulo 5, verso 21, o apóstolo Paulo vai dizer que ele, Jesus, não conheceu o pecado. Ele não conheceu o pecado. Mas ele se fez pecado por amor de nós, para que nós fôssemos tornados justiça diante de Deus, diante do Pai. Então, aquele que não conheceu o pecado, se fez pecado. Mas atenção, a maior dor de Jesus para mim não foi essa, se tornar um pecador, embora eu penso que deve ter sido muito difícil para ele. Mas para mim, a maior dor de Jesus foi naquele momento ter que se separar do Pai. Porque pensa, toda a eternidade
divindade e toda a humanidade até aquele momento vivido na Terra, Jesus viveu em constante relação com o Pai, íntima relação com o Pai. Mas nesse momento, ele teve que se separar do Pai. Então, nesse Família com Deus, se por algum momento você tiver que entregar a sua vida por amor ao Pai, faça isso, porque foi o que Jesus fez. Por obediência, por submissão, mas acima de tudo por amor. E mesmo que naquele momento específico você se sinta abandonado, lembra de uma coisa: o Pai nunca te abandonou e nunca te abandonará. Porque também é exemplo de Jesus ter se sentido abandonado naquele momento. No verso 5, ele vai entregar o seu espírito ao Pai. E ele vai dizer, embora Mateus não revelou dessa forma, mas Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Então, apesar de se sentir abandonado, ele sabia que ele podia confiar no seu Pai. Amém? Deus te abençoe, receba os nossos 10 abraços, siga-nos nas nossas redes sociais e até o nosso próximo Família com Deus.